Primeiro vou saudar a Aya Diawara e depois a Joki Jacoria. Aya, ça va? Bien. Boa tarde. Boa tarde, Miguelito. Tudo bem? Bien. Tu sais qu'aujourd'hui c'est le 1er mai. Oui, mars, oui. Mars, c'est le mois pour la femme. Oui, mois pour la femme et surtout pour la Guinée, c'est le jour de la création de la monnaie guinéenne. Ah bon? Oui. Bom, para traduzir, é melhor. Como é que se chama? Fofana. Sou o senhor Fofana, ele está dizendo. Sim. Além de ser o Dia da Mulher? Além de ser Dia da Mulher, hoje, dia 1 de março, é dia da criação do moeda guinense. Da moeda guinense. Sim. Guiné-Conense. Pois então, só para dizer o seguinte, Jacoria, boa tarde. Oui, boa tarde, bonjour. Tudo bem? Bien. Tudo bem? Bien. Tudo. Olha, eu estou aqui hoje com o Fofaná, que é o homem, né? O único que está aqui a fazer essa tradução. Estou aqui com a Aya Diawara, que é uma minha colega de televisão e de rádio. E a Jacoria Fanta é uma cantora guineense da Guiné-Conakry, em que todo mundo pode, desde que tem o nome, pesquisar na internet e vai encontrar. Jacoria Fanta. Ela que aqui está e vai aquecer um bocadinho isto, porque queremos conversar com ela e ouvi-la também cantar. Mas eu ia falar com a Aya Diawara. Qui vous êtes? Qui vous êtes? Oui, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un pouvoir parler de soi-même? C'est difficile. Je suis une jeune Guinéenne, animatrice de télé. Depuis plus de 15 ans. Je suis... Ça suffit. Fofana, o que ela disse? Ela está dizendo, é difícil para se descrever a sua própria pessoa. Sim, é difícil. Ela é uma jornalista da Guiné-Conakry de mais que 15 anos de carreira da télévision nationale. La télévision nationale. Vous travaillez à la radio et la télé aussi? Oui, la radio c'est une obligation. Pour être un bon journaliste et tout, on commence toujours par la radio et après sur la télé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle disse? Ela está falando para ser uma boa jornalista. Tem que passar primeiro. Para passar do rádio é uma obrigatória para ser uma boa jornalista. É por isso ela passou para a rádio e depois está na televisão. Mas faz dois juntos. Ok, sim senhora. Vous êtes ici depuis quand? On est là il y a à peine 9 jours, 5 à 10 jours, bien 7 jours comme ça que nous sommes là, presque une semaine. Pourquoi tu es arrivé ici? Voilà, première chose, parce que chaque année, je pars dans 2 pays différents. Je suis comme toi, je voyage beaucoup. Et donc, venir accompagner d'abord Jacoria Fanta et sa maman, mais surtout c'était une opportunité pour moi de découvrir dans mon émission Parade où on met en valeur les vedettes guinéennes, de découvrir Luanda, un très beau pays, une très belle ville d'ailleurs, une belle capitale. Est-ce que j'ai pu écouter Fofana? Oui, Fofana. Ela está dizendo, foi um grande prazer para ela aparecer aqui, porque cada ano ela viaja para 2 países, como vocês também fazem. Ela viaja cada ano 2 países para descobrir 2 países na cultura e a tradição. Mas sempre que ela se faz acompanhar para uma cantora, uma estrela da música guinense. Esse ano ela está aqui em Angola com Jacoria Fanta, e mãe dela também que é cantora de Coreia. Então, por isso ela está aqui, é muito prazer para ela aparecer aqui para descobrir também a cultura angolana. Olha, deixa eu dizer que há dias que nos encontramos, eu fui chamado assim imediatamente pelo Baldé. O Baldé chamou-me, fez um telefonema a dizer: olha, Miguel Neto, eu conheço há muito tempo da televisão, eu sou responsável pela comunidade guineense aqui em Angola, queria ter-te por perto porque há uma delegação que veio da Guiné e queria que você, uma senhora que trabalha como você, faz viagens e tal, e gostaria que você estivesse com ela. Então fui ter e encontrei a essa equipa. Encontrei. Mas mal comecei a falar com ela, eu disse: olha, da Guiné-Conakry eu não conhecia ninguém. Eu praticamente não conhecia. E depois falamos um pouco, alguém me disse que a Jacoria é parente do Morikanté. Foi assim que ela depois, a Aya Diawara, pegou no telefone e ligou para o Morikanté. Mas veja só como é que as coisas são. Eu só disse: não, uma vez Morikanté e tal. Eu pensei que o Morikanté fosse do Mali
ela ligou e mostrou que o Murikanté é da Guiné-Conakry. Bom, ainda há pouco estivemos a conversar com ele, com o Murikanté. Mas é para dizer o seguinte, tu parles português aussi? Je ne parle pas portugais. Je connais que obrigado, obrigada. Voilà, et quoi d'autre encore? Ela não sabe falar muito português, só sabe falar obrigado, obrigado. Mais je sais que tu étais à Carnaval déjà. Oui. Oh, ça a été une chance pour moi. Oui. J'arrive, le week-end, on me dit le carnaval c'est cette semaine. J'ai dit waouh, je suis chanceuse. Le carnaval qui se tient chaque année, je vais vivre comme si j'étais au Brésil, comme si j'étais au Portugal. Mais c'était très beau, la diversité culturelle et la tradition que vous présentez, c'est vraiment beau et bravo, chapeau pour cela. Merci. Fofana, o que ela disse? E aí ela veio aqui em Angola com muita sorte, porque ele chega aqui enquanto já é carnaval, semana do carnaval. Então ele foi descobrir outra cultura, diversidade da cultura angolana. Ela viveu tipo como se ele estava no Brasil, no Portugal. Foi muito prazer para encontrar essa sorte aqui em Angola. Pois, je crois que tu te débrouillais pour Oui, je me suis débrouillée, tu sais. C'est une petite anecdote. Comment on dit anecdote en espagnol? Anecdote, Anecdote. c'est la même chose. J'arrive avec le président du conseil, M. Baldé, et quelques jeunes. Il y avait la police partout. J'ai dit à la police, bonjour. J'ai dit, je suis Miguel Neto de Guinée, Miguel Neto. Ils m'ont dit, Miguel, je dis oui, mais femme. Moi, c'est Miguel, femme de Guinée. Yeah. Et ils disent, d'accord. Ils disent, comme tu es une star. Ils ont pris des photos et on m'a laissé filmer sans autorisation. Ela está dizendo, ela chegou lá no carnaval, no caso do carnaval, encontrou a polícia. Ela cumprimentou, boa tarde, disse que eu sou Miguel Neto feminino da Guiné-Conakry. Então, nessa situação, a polícia também disse que você é uma estrela. Então, vem tirar foto, lhe permitir mais facilidade para ele fazer o trabalho dele, ela filmou sem problema. Bonito, bonito. Donc, tu n'es pas n'importe qui, hein. Tu es Moi? un grand. Moi? Tu es un grand. Je ne savais pas. Olha, estamos aqui a brincar. Olha, calha precisamente num dia como hoje, 1º de março, entramos no mês da mulher, no mês do RC e no mês do hip hop. Estou aqui com Aya Diawara, que é uma voz importante da Guiné-Conakry. Guiné é o país, Conakry é a cidade, é a capital. Portanto, por isso nós, para distinguir, dizemos Guiné-Conakry, para não ser Guiné-Bissau. Então, é uma voz que tem girado pelo mundo, um pouco como fazia eu no alto nível, à procura de... Pour aller, le courage à Miguel d'aller. Qu'est-ce que je peux dire de la Guinée pour qu'il puisse partir, c'est ça? Ah, j'ai compris. Já arrive, né, português? Então ele já começou a entender. Então isso para dizer que eu estou feliz também porque é um dia, um mês que poderemos, efetivamente, não temos mais mulher aqui, mas abrimos o nosso programa hoje, depois de eu ter regressado das férias, com 2 senhoras. Bom, agora vamos para aqui para a Jacuria. Jacuria, ça va? Oui, ça va. Tu aimes Rwanda déjà? Tu es là depuis 5 jours, peut-être, Oui, 5-6 jours? Je suis là depuis une semaine. Ouais. Ça va l'ambiance? Oui, c'est bien. Je trouve Rwanda, c'est bien. Et on est bien rentré. Donc, on a eu la chance de voir le grand journaliste qui s'appelle Miguel. Ça, même si je rentre en Guinée aujourd'hui, je suis fière de mon travail parce que c'est pas n'importe quel artiste qui voit Miguel. Ela está dizendo. Sim, vou falar. Ela chegou aqui em Luanda já está aqui uma semana. Fala no microfone. E ela está aqui em Luanda já está uma semana. Mas do fato de ela encontrar o Miguel Neto é um grande prazer para ela. Até se fosse para ver Miguel Neto, o trabalho dela já está satisfeito. Porque não é qualquer pessoa que tem sorte para ver Miguel Neto. Obrigado. Até passou vai ver você. Assim, o trabalho dela já está satisfeito. Obrigado. Bom, agora vamos, Nicolau Lunda, antes de passarmos a música, não, vamos passar primeiro a música e depois vamos tentar falar com quem está na linha, um bocadinho do morceau de música pour écouter Jacuria Fanta e depois vamos falar com as pessoas que também estão a escutar o nosso trabalho, precisamente no dia 1º de março, no mês da mulher, o mês do RC e também o mês do hip hop urbano. Estou na rádio. Allez.
mara mara sune mara sisi bere munga na mara sisi ke ko rafe mina yagima levi mina yagima mwami tanango furifi mama mura fangi waraga Dale! ni mokonona bebe ngai de fe ni mokonona di ngai mama Come on, come on, come on, come on. God damn. Siliwa kile meye mura la kaduna kali L'amour, c'est difficile. Faut pas avoir peur de Facebook, faut lever. Il a fait ma snap luna, on a levé. Ah bébé la femme, on a levé snap luna. Marasule, et marabouzé. Marasule bébé, maracasé. Et raconte, et la life à Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Thank you. Il faut marasule Miguel Maramoive. Siliwa kele pedi wuru la bongo karuma. Ok, ça bouge. Il est. Allez. Hey. 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 Mi. Miguel. Sile, anglais. Rana, Sileva, Anglais, Miguel Brasileiro. Ah, Sile. Atenção que isso está a acontecer aqui dentro mesmo, hein? Está a acontecer aqui dentro mesmo no estúdio. Está a Jacuria Fanta a cantar esta música. Bem em frente à Yadjaroa. 14h22. Atenção que esta cantora estava quase a exibir-se ontem no Atlântico para a festa da comunidade, mas creio que vai acontecer esta atividade na quarta-feira. La fête pour la fête pour la communauté devrait être hier. Oui, devrait être hier, mais voilà. Pour un petit souci administratif, c'est pour le mercredi, s'il plaît à Dieu. C'est pour le mercredi. C'est là. Exactement. Okay. L'enregistrement de l'émission, en même temps, le show, parce qu'il y a 10 ans comme ça, que la communauté guinéenne ne s'est pas réunie pour danser, pour chanter. Ici à Luanda. Okay. Donc, Diokoria Fanta est une bête de scène. Je tiens tellement à ce que tu la découvres sur scène. Elle danse, elle chante, elle est... ce sont les dépositaires du... Ah oui, vas-y. J'ai déjà écouté, j'ai vu tout ça ici. Hein? Ah, vous savez, j'ai vu tout ça ici. Ouais. Elle, quand tu la mets dans l'ambiance, elle réussit. Mais chez nous, en Afrique de l'Ouest, c'est l'esprit. Les griottes, on a besoin de ton histoire. La parole pour dire qui tu es. Miguel, tu peux faire un livre, mais les paroliers, avant l'écriture, c'était les griots qui disaient qui tu es. Avant que tu ne rentres, ils prennent la parole. C'est les journalistes à l'ancienne. Allô, bonjour, il s'appelle Miguel. Son père, sa mère, elle parlait de toi, tout ce monde. Elle est de la lignée, de côté de sa maman, de ses grands griots, et elle a ça dans le sang. Elle peut te donner l'histoire de Sundiata, les grands héros de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est ce qu'elle sait faire. É verdade, estamos a falar aqui da Jacuria Fanta, a senhora que estava a atuar, mas uma coisa mais bonita é que, além delas, jovens que aqui se encontram, está ali a mãe dela a olhar para nós, bem vestida.
vida ali, a guineense. Eu pensei que fosse uma senhora que vivia aqui, mas como olhei da maneira como se veste, é mesmo da área. Mas vou falar o que é que ela queria transmitir. Para já a festa. Essa atividade que ia acontecer ontem, afinal vai acontecer quarta-feira. Sim. Quarta-feira vai ser no Atlântico? Sim, vai ser no Cine Atlântico. Cine Atlântico? Sim, ontem tinha para fazer a festa da comunidade guinense aqui em Luanda. Sim. Mas por causa de um pequeno problema administrativo, não conseguimos dar a festa de ontem. Sim. Assim foi adiado para quarta-feira. E após a jornalista falar que Diogo Elefanta é um animal da cena. Sim, é um animal de palco. Do palco. Ela sabe cantar, sabe dançar, sabe fazer dançar também ao público. Eu vi que ela própria aqui, ela que já estava a pensar que estava em palco. Nesse sentido, a nossa tradição, sim, ser cantora, nem qualquer pessoa, é uma alinhada da família. Ok. Ela recebe essa cantora na alinhada da família da mãe dela. Porque a mãe também é uma grande estrela. A mãe também é cantora. É uma grande estrela da música guinense. Porque ela pode cantar a história das pessoas. Você, Miguel Neto, exemplo, pode te falar você de teu pai, de teu avô, bisavô, assim na sua alinhada, até no griot, que você fala já. Então, a nossa África Ocidental, nós temos essa tradição. A África Ocidental, nós temos essa tradição da alinhada da ser griota. Então, ela pode te falar a história da Sungueta Queta, tipo antigamente, antes da se desenvolver do jornalismo. Era só Mas por que a mamãe não veio? Por que a mamãe ficou ali? Eu acho que ainda vai ter tempo da mamãe vir. Não? On peut laisser lá? Ok. De qualquer maneira, mas a diaconia que aqui está é uma jovem que está disposta, inclusive, a fazer cover, quer dizer, fazer duetos. Não é? Há dias estivemos a falar ela disse, mas não há aqui cantores bons, conhecem de facto o Kizomba, já ouviram falar do Kuduro, mas não conhecem especificamente os cantores. Então, como falaram do Kuduro, eu disse, não, há aqui uma cantora que podia juntar com aquilo que você gosta de fazer, que é a noite e dia. E ela disse, olha, então fui buscar o vídeo e mostrei a ela a noite e dia. Agora, vem daí, avança. Ô Nicolau Lunga, põe ainda aí o avança para ver a diaconia entrar nesta música, para ver como é que ela pode fazer. Só no avança da noite e dia. Simbora! C'est une angolaise. Arabaden nako kanya tegelenike. Kewa que se sedenedi dinke de lona viga vo mbaragelalo kirida yiguna gelalo vende Migueli papa Migueli ikabuya meke gelidi ninunye angola kono ronda kono papa Migueli rafama inyara kira fama iti kira fama imam fayele kira fama ye angola musolina nyetolo Kelu yena, dikuri ya fanta gili deni barala. Ayage wara bara sanema, dikwani bara sanema, mama manangi bara sanema. Mikeli, papa Migueli, ira fama, iweki ira fama, ira zumnan lisi ara fama, murikanti la lila, lagine gamana kono. Iye keke sarali ye keke wuni wulila, ye keke sarali ye keke. Andi minnale sini mori kasika andi minnale andi minnale sini mori kasika andi minnale ko baba dia ko diti kamfora mori kante de ne di Migueli de panara jabu yama banye henyere kira mandama yere kira mandama bireki kema keba korodo ba musufilata ni la kurusi madafa musufila nante dunna papa Miguel la fama ingere gira fama iwayanki bele ba wara para mina wara ki korea fata barana ayetelo kanunani sababu nyini la sabu tesorona ni mata make anya fola la gina kalwe ka fo male nye
k'a fɔ Sénégalien dun ye, k'a fɔ Angola muso dun ye, Angola radio bomba mɛ ye yanni, alula journaliste ɲuman Miguel, wele n'a nu welela yan. C'est moi. Kanye tolon kɛ yan. C'est moi. Et Miguel Barasenema. Je suis là. Aya Jawara ye yan. Ça chauffe. Tu Traoré yan. Malila. Et Djekoria Kouyaté. Kanye tolon kɛ. On va bouger, 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 danser, s'amuser, danser, s'amuser et danser, s'amuser, 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 s'amuser. Ça va aller. Ça va aller. Olha, olha, é verdade, Jaboria, mais tu chantes trop, mais tu chantes comme ça. Ah oui? Je n'ai pas de paroles. J'ai été dans le sein de maman. Ah ouais. Toute la famille de maman, c'est histoire de paroles, les griots. Griot. Donc, il y a griot, il y a artistes. Okay. Les artistes, ils écrivent pour lire. Moi, je fais le dicté dans ma tête. Et Je pour vais me coucher endormi. freestyle. Si je me réveille le matin, je vois, je chante dans mon téléphone et T'as je fait. compose. T'as vu? Je suis Improvisoire. improvisoire. Elle s'est improvisée. Voilà, j'ai fait Improvisation. Je suis rapide dans ça. Tu vois? Je Freestyle. Je répète pas. Freestyle. N'importe quel but, Ouais. je vais chanter. D'ailleurs, je vais chanter avec les plus stars des Angolais ici. Oui. Je sais que je vais avoir. Mon rêve, c'est ça. Miguel. Noite. Il va chercher Merci, ça pour merci pour mon nom, rentrer dans la musique, merci. Merci, Jacorinha. Merci. Olha, eu gostaria de ter a noite e dia, até na quarta-feira, quem sabe, até vou entrar em contato com ela, parece que ela não está cá, parece que ela está fora, mas a noite... Tu voulais chanter avec Noite e Dia? Oui, je vais faire une version. duo avec Star, featuring avec Star. Mais vous êtes pareil, hein? Vous êtes pareil ici. Ah oui, ça, si c'est ça, on va faire boum. Olha, para dizer que eu gostei, como a Jacoria, como vê como é que ela canta, ela explicou, mas Fofana é o que ela disse. É melhor ser o Fofana explicar, porque eu não sei falar nada de línguas. Também, ela está falando que ela, no, para cantar, ela é mamão no mãe dela. Sim. Está também no sangue dela. Ok. Para cantar. Ela, qualquer buto, ela pode cantar, qualquer música você meta, ela pode cantar. Ela dorme já, quando ela acorda, já tem uma inspiração. Ela não precisa ser música escrita. Ela não precisa. Ela acorda, faz improvisação. Não Freestyle. Precisa escrever, não precisa fazer muita repetição. Ela só dorme, acorda, tem uma música já na cabeça, canta já. Não precisa escrever, porque é uma coisa que está no sangue dela. Tá vendo? E aqui os nossos rappers, o MC, para fazer freestyle, não consegue, tudo tem que escrever, mentirmos aqui em público. Isso é complicado. Mas o que eu quero é trazer o nosso público, para já o nosso público. Olha, Colombo, será que temos alguém a ouvir? Ou ninguém está nos a ouvir hoje? Já temos alguém? Isso é rápido. Alô, boa tarde. Julie, mamãe. Viva! Quem está aí? Cruz de Carvalho está. Você está a sentir o calor que está a sair daqui? Estás a gostar? Dá aqui um boa tarde para já as senhoras que aqui estão, não é? São elas, o mês é delas, não é? Pode falar. Aya está aqui à minha esquerda, que é jornalista. Emissão parada. Podes dar uma boa tarde a ela? Aya. Bonjour. Oh, ça arrive, hein? Oui, bien merci. Ça fait plaisir. Oh là là, comment ça va? Oh, ça fait... Tu sais qu'il y a plus de mots que toi. Oui, mais c'est ce que je vois. Comment ça va? Oh là là, ça fait plaisir. Oh, Cruz de Carvalho. Epa, você apoiaria um dueto entre a Jacoria Fanta e a Noite e Dia? O que seria daí? Veja só, e ainda por cima, olha, eu convido o pessoal a quarta-feira a estar no Cine Atlântico a partir das 17 horas. 17 horas, que vamos ver a Jacoria em palco a cantar, ok? E quem vai apresentar o espetáculo é a Aya Jawara.
Ok? Mano, um grande abraço, obrigado por essa ligação. Vamos lá ver se temos mais alguém que vai tentar falar um bocadinho. Alô, boa tarde, quem está em linha? Obrigado. Boa tarde, quem está aí? José Magno, de onde é que nos fala? Está a acompanhar o nosso trabalho? Está arrepiado? Olha, eu estou a transpirar só de olhar para a Jacuria fazer toda essa exibição. Olha, ela sabe que hoje para nós é um dia memorável por ser o mês de março, o mês do RC, o mês do hip hop e também o mês da mulher. Temos aqui hoje 3 mulheres, né? Uma senhora está lá fora, que é a mãe de Jacuria, e pode dirigir uma palavra aqui para a Jacuria. Ela está à sua espera e poderá estar à sua espera na quarta-feira também, no Cine Atlântico. Não, fala mesmo assim, ela vai perceber. O que você sabe. Bonjour. Ça va et vous? Bon dia. Oui, c'est la famille. Ué, tá vendo? Tá vendo como é que tudo entra? Tudo é fácil. Olha, apoia a ideia de um dueto entre 2 senhoras, não é? 2 jovens, que é a Jacuria Fanta e a Noite Dia, apoia? Fantástico. É improvisado, ela pegou, e ainda vai improvisar mais. Ainda vai improvisar mais. Há mais uma música aí da Noite e Dia onde ela pode improvisar. Mas de qualquer maneira, e viu como é que é fácil ela improvisar. Como é que ela conseguiu meter a voz na música, quer dizer, dentro da métrica. Eu fiquei confuso, mas como é que ela conseguiu? Como é que consegue? Ela explicou. Eu acordo, eu durmo com a palavra e acordo com a palavra. Portanto, não preciso escrever para fazer música. Portanto, de qualquer maneira, estamos juntos, ok? Um abraço, obrigado. Pois então vai acontecer na quarta-feira, 17 horas, no Cine Atlântico, um espetáculo no qual eu vou estar presente e quem vai apresentar é Aya Diawara. C'est toi que va présenter le spectacle? Oui. C'est toi alors? Oui, Et moi alors? Oui, voilà. C'est une technique pour inviter Ouais, merci. Miguel Merci. à participer avec Merci, nous. merci. Et voilà, parce que voilà, c'est, comme elle a dit, c'est la famille. Ouais. C'est la famille artistique, d'accord, mais il y a la famille journalistique aussi Ouais. qu'on va créer. Merci. Parce que moi, je t'invite, hein, j'ai dit à Diekoria, hier on en parlait, Ouais. j'ai dit dès qu'on rentre, on prépare l'arrivée de Miguel à Conakry. Oui, à Conakry. Olha, por favor, eu quero essa tradução. Por favor. Tá bom. Fofana, o que ela disse? O que ela disse? Não, ela está falando. Ontem ele estava conversando. Sim. Basta que eles vão voltar no Guiné. Vão preparar já com um convite para Oui. você ir lá no Guiné para visitar também. Eu já, na Guiné, Na Guiné Conakry. il y a des places pour moi là. Oui. On va, même s'il n'y en a pas, on va créer. Até se não tem lugar para ti, vamos criar um lugar para ti. Ok, muito bom, muito bom. Muito bom. Bom, para já vai ser a festa de quarta-feira, não é? Sim, 17 horas, quarta-feira, no Cine Atlântico. No Cine Atlântico. Vamos ver, mas eu gostaria, mas há algum cantor angolano para estar também? Vous voulez aussi chanter angolais là pour faire Mais bien la sûr, combinaison? oui, bien sûr, c'est ce qu'on est en train de dire. On J'ai dit à notre ambassadeur, hein, l'ambassadeur de Guinée ici, Ouais. je leur ai dit, j'ai dit Aya Diawara et Diekoria Fanta, c'est une occasion pour vous de faire un brassage culturel. C'est une occasion pour le conseiller à la culture. Je l'ai dit, on a été visité avec M. Baldé, le ministère de la Culture, le ministère de la Communication. Je pense que notre arrivée est une occasion de montrer le visage culturel de la Guinée aux Angolais. Et que la Guinée aussi prenne le visage culturel de l'Angola pour amener en Guinée. J'ai votre pagne qu'on appelle Akassa, le pagne traditionnel d'ici, le dress. Traditionnel dress. Pano angolano. C'est la... A caça. Non, c'est pas caça. Aquele do Namibe, como é que se chama? Samacaca. Samaka. Oui, c'est le Samacaca. C'est Samacaca. Voilà. C'est les tissus, non? Oui, Les traditionnel, tissus, voilà. ouais. Nous, là-bas, en Guinée, on pense que c'est ghanéen.
On pense que c'est gagné. Non, Voilà. c'est- C'est pas que c'est angolais. Voilà. No Guinée, essa pano, todo mundo pensa que essa pano foi criada para Ghana. Tá vendo, Mas já? afinal ela descobriu que é aqui da Angola. Mas tá vendo como é que os angolanos deixam escapar isso. Voilà. E tu sei que Kizomba c'est d'où? D'ici, Kizomba, oui. Kizomba. Mais les gens pensent que c'est aussi. Non, pas Ghana. Guadeloupe. C'est la ça fait. souplesse et tout. Alors que Kizomba, c'est du l'Angola pur. Aya, Ouais. Aya, je vais écouter Fofana. Fofana, dis-moi, elle dit quoi? E aí ela tá falando Kizomba. Bom dizer, tá pensando que é do Guadeloupe. Kizomba do Guadalupe. Voilà. Sim, todo mundo tá Alors que- pensando. Mas já vi Mas como é- ela descobriu aqui é origem angolana. Tá vendo como é que é? E Kuduro, Jacoria, Kuduro, c'est d'où? C'est d'où Kuduro? Tu l'as écouté déjà, Kuduro? Ah. Kuduro, qual Kuduro? E a música Leur de danse ici, Kuduro. Kuduro. La musique et danse, Oui, Kuduro. c'est bon. C'est d'où? Non, c'est ici, C'est mais on ne d'ici. savait pas. C'est d'ici. Mais on ne savait pas parce que nous, Tchou. on appelle là-bas un afrobeat, des Ah, buts, ouais. donc on Fofana. dit c'est Ouais, ici. c'est- O que é que ela disse? E aí ela tá falando Kuduro é daqui, ela também descobriu que o Kuduro é daqui, mas eu estou sempre ouvindo que no afrobeat, sem identificação. Pô, ninguém sabe. Yeah, ninguém Tá vendo sabe como é que que é? eu procuro. Angolanos também, sinceramente, não façam. Então, mas não. Sim. Também- Tá mal, falta tam- promoção. Também, se você falar uma passagem muito importante. Sim. Ela diz, ela chegar aqui, ela própria falar no conselho que está em carga da cultura, lhe falar para conseguir ajudar para essa fazer uma música com uma estrela da Angola. Além disso também, ela foi no Ministério da Cultura, Ministério da Comunicação, Sim. para aproveitar a mostrar a lado cultural da Guiné, aqui o povo angolano. Pois. Depois também para mostrar lado cultural do Angola no povo guinense. Muito bom, Yeah. muito bom. Então, Jacoria, la femme que tu veux parler, tu veux chanter avec elle ici, Oui. ou ici, ou là, ils chantent ici, et après ils sont par là, par la Guinée. parce que- Bien sûr. On va faire, tu vas faire ensemble? Oui, j'ai fait le duo avec elle, on fait le featuring. Ouais. Exemple, quand on fait l'album, on fait featuring avec quelqu'un. Dès que mon album sort, La on fait personne la vient. dédicace, on invite la personne, les Angolais qui sont là-bas, et si on entend que leur star arrive, c'est la famille. Et ça va faire qu'il y a beaucoup de Guinéens aussi qui Qui viennent vont voir connaître star l'Angolais. angolais. On dit Djekoria avec star angolais. Là, c'est diva chez nous. Ça me fera plaisir. Fofana, E ela está falando, vai ser grande prazer para ela, para cantar com aquela cantora angolana, depois para lhe convidar no Guiné, para ir assistir no dedicação dela. Porque a todo o povo angolano também que estão no Guiné, o guinense que estava aqui antigamente quiser voltar, se ela também perceber que tem uma estrela da Angola que vão chegar lá, também vão gostar, vão adorar para ver uma estrela da música angolana também no Guiné. pois é. Bom, já agora, Lunda, qual é outro sucesso da noite e dia? Eu estou a ir muito para a noite e dia porque, bom, eu sei que a noite e dia que vai fazer, porque a noite e dia tem força para aguentar essa miúda, a Jacoria. Jacoria, está sempre pontual agora. Noite e dia, onde vai? Arranca, avança, ça chauffe ici, hein? Ikana kendado, idadi kuna kendado tese. Ha koleni kafo benye. Tomi kaka me mere barago. Yakasi kami tulero. Oba gine mo berifi kona kiri abara lambesono. Abara la. Nigel. C'est moi. Asatiba ya suguba. Arafuruba ira mafuruku. Yukuri fanta tapota. Sinafi mundama tapota. Mamema kona na kamfarafe mfangara bilema paske angolera fantama. Enyera kira mandama. Miguel Wenkira Fama, journaliste Paninara. Artiste Biri Mouema, Miguel Ira émission qui a Yawara validé. Miguel validé. Djekoria Fanta validé. Inoussa Traoré validé. Maman Nandi Fam validé. Fofana validé. Djekoria Priateno validé. Anouna Nibane Almangola. Chega!
Jacoria, tu m'excuses, tu m'excuses. Parce qu'on va écouter une musique après, toi, la tienne? Oui. Après, ok? D'accord. Mas é para ver que, afinal de contas, é a habilidade que um artista deve ter. A habilidade que o artista deve ter, skills, né? Que é de, a todo momento, o MC é isso. O MC é aquele que consegue entrar no ritmo de um beat. E ela faz isso aqui. Agora, o que vai acontecer é que na quarta-feira, a partir das 17 horas, vai haver um espetáculo da comunidade guineense da Guiné-Conakry aqui no Cine Atlântico e nós vamos lá estar. Mas quero mais um outro ouvinte para falarmos um bocadinho sobre o que está a acontecer. Aqui está muito quente. Nunca esteve tão quente. Aqui costuma estar frio. Oh, Pique, aqui costuma estar frio. Pensa como é que aqui está quente. Alô, boa tarde, quem está em linha? Kikolo, bem disposto? Como é que se chama? Como é que se chama? João Mateus, o nosso amigo do Kikolo. Está a acompanhar o que está a acontecer aqui? Tem ideia do calor que estamos a sentir aqui? O que é que nos quer dizer com estes convidados que temos hoje? Não é? São duas senhoras e aqui o Fofaná a fazer a tradução. O que é que nos quer dizer deste convite, desta visita que nos fez este pessoal irmão da Guiné-Conakry? Sim. Não custa nada. Oh, que bom. Il a dit, transfere. Não. Je peux falar rádio. Oh, Mateus, José Mateus, um abraço, ok? Ok, il est en train de dire, il a beaucoup adoré le programme que M. Miguel est en train de faire aujourd'hui. Il aussi, il a un autre ami qui s'appelle Ahmad Gallo, qui s'est marié des semaines dernières. Il s'est aidé pour le donc l'Angola et la Guinée, c'est une famille quoi. Donc pour être ensemble au santé, c'est une merveille. Merci beaucoup. 14h47, alô, boa tarde. Depois da tradução de Fofaná, quem está em linha? Heureux ménage à Amadou Diallo. Amadou Diallo, merci. Alô, quem está aí? Boa tarde, quem está aí? Oh, nunca mais você ligou por causa da... Está a ver como é? Afinal, quando há visitas em casa, as famílias aparecem, não? Eu sei. Vladimir Cardoso. Vamos embora, Vladimir. Fala aí. A Jacoria. Já pode competir com Basta. Oh. Sim. É verdade. Muito difícil, mas ela está a sentar à vontade no beat. J'ai pas compris, mais j'applaudis. Qu'est-ce qu'il a dit? Sim. Uau! Quarta-feira, Guiné-Conakry. Estaremos juntos na quarta-feira, então, às 17 horas. Um abraço para ti, Vladimir Cardoso. Ouais, au Cine Atlantico. Mais il dit que tous les Angolais ont adoré le freestyle que vous avez fait avec, pour la première fois avec cette beat. Vraiment, ils ont beaucoup adoré. Ils ont été étonnés de savoir qu'une artiste peut faire ça. Parce que c'était la première fois. Ouais. La première vue, la première entendue, vous avez pu faire un bon freestyle avec le morceau angolais. Donc, franchement, ils ont beaucoup adoré, ils ont beaucoup admiré. Et c'est la voix de Fofaná. Merci Amadou Fofana, merci. Non, c'est Vladimir Cardoso. Vladimir Cardoso, merci. Obrigado. Obrigado, merci. Obrigado, Vladimir. Alô, último ouvinte, alô, boa tarde, quem está em linha? Alô, quem está em linha? Ninguém por enquanto. Pois então, o que nós estamos aqui a fazer é falar com esta família que veio reunir-se aqui com
os seus irmãos da Guiné, mas temos ouvido. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está aí? Osvaldo Damião. Osvaldo, de onde é que nos fala? Kifangondo. Está a sentir também o trabalho que está a sair aqui da LAC 95.5? Très bien. Oh, então, entra já, fala já com elas. Ayá, está aqui Ayá. E está aqui. O francês não vai. O meu também não está bom, por isso é que estou aqui esquivando do Fofaná. Mas, de qualquer maneira, está a gostar do que está a acontecer aqui, não é? Tudo quente. E essa ligação da Jocaria... Jocaria Fanta. A Jocaria Fanta e a noite e dia. O que é que está a achar? Está a ouvir? Mas eu gostei do instrumental na bateria, a nossa irmã aí, a repare. Muito bom. Sim, senhor. Então, já sabe, quarta-feira estaremos às 17 horas no Cine Atlântico, ok? Para ver esta jovem a cantar para todos nós. Um grande abraço e estamos juntos. Bela bomba, eu queria fantar na que sa fedi media biri 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 biri. Isso no sande sineio, nisebe gabana kema. E com a gani respetela, ole fururiela Miguel. Furula wini ni gigi alima ni lale, ayan com a gano respete. Ala wili ni gigi le ma ni dianye ite du susumaruma Miguel Barana Keba koro la ke ilona wole ma fiu nani wadi ko tekele ni iyo morali di muzuwa Khamende na khamende ma mugine masugu kigulu e mu moral fankala Khaymu morali fi mama dangi Lala gere Namuna mod masana Jocaria Fanta Kema koro bake musu fudukura Kuma kandu mani fotie Abake musu fudukura Mombili kile bedibo Ali basanu ule ni villa kile di musuma Fie du susu alaka Miguel Moralama Kiba koro bake bele akuro Anamusole apartazela Abake bulukulu nyara Amusoni di yali yali Gini yala ni mayu akudi genyemve Muneite musula kabukonyu wala Papa Miguel Varana, obele revamo, Jocaria Fanta na siki sa fedi me perenara. Ninyara bini na maloya, iwa mama, aibu morali fi mama dangi. Hey, yare pompe, tanta, e muama avese rama. Yale pompe, tanta, yale ma fogane rampito, yine mara sinye bari, fifi mara, kamera boye maya unara, kameta, halingenge gine nara, binge, mona alfema, bari mama kamera nyinira, yeah. Ni fana ma kamene rebe kamene civilisé kame biri muginera wama kayma kolo imatinkara iyongo ma ya sapnara namumba mapama mona alfi masano ani le tafanyira amumba mapama mona alfi ma gine wonu toro Kame wajine mayuto Miguel gine mayuto
Papa Miguel Guinée Mayoto. Hey! Miguel Marava. Papa Miguel Ibonyen Infanto. Oh, obrigado. Hoje, 1º de março de 2020, estamos aqui a antecipar a atividade que vai acontecer dos nossos irmãos da Guiné-Conakry, 17 horas de quarta-feira próxima, aqui em Luanda, em que vai apresentar a Yara Diawara, que é a nossa convidada. Aya Diawara, a nossa convidada que está aqui há cerca de uma semana, mas claro que ela veio procurar muita coisa de cultura para levar para o seu programa de televisão na RTG. C'est RTG. National TV. C'est National TV. RTG. Radio-Télévision Guinée. Radio-Télévision Guinée. RTG. Qu'est-ce que tu vas présenter d'ici? C'est Carnaval, Oui, la route. on va faire non. Les ronds-points là, au 1er mai. Voilà, au 1er mai, j'ai été au marché, j'ai été au carnaval, j'ai été. Vous avez une vue superbe sur la mer, avec une descente très panoramique. Et ici à côté ici à bas, à descendre, descendre la ville. Exactement. Il y a les ambassades. Okay. Et, L'ambassade Miramar. d'Amiramar, pas une Mutamba. Ok. Il y a là, elle a fait là pour faire un filmage, parce que là, il y a une belle vision, Sim. pour la cidade. Panoramique. Ok. C'est C'est joli, c'est parti là de l'eau. Oui, on l'a vu, comme on dit en espagnol, en portugais, comme on dit. Une belle image, là. Voilà. La vision, Et puis vous avez l'Assemblée nationale est jolie. Vous avez, j'ai vu le muselé du feu président. Neto. J'ai vu comment on appelle ça, le tourisme de mémoire. Oui. Le tourisme de mémoire. Quand quelqu'un meurt, faire un muselé pour que les gens connaissent leur histoire. Ça permet aux enfants qui sont nés aujourd'hui de savoir qui était là. Un griot. Voilà. C'est comme un griot. Ouais. Voilà. Donc, elle était là. Si. Elle avait acquis le commençant le 1er de mai, elle faisait filmage. Depuis forme là, nommé la Mari, par le filmage qu'elle a été mise dans Vision dans Motamba, dans le désir de Motamba. Elle a fait une mesure de facile président, elle adore le monde, faisait l'impression de mémoire touristique. Parce qu'elle montre un mémoire touristique. Parce qu'elle a propre adoré. Elle a tiré aqui para levar na terra dela. Sim, senhora. Que Que ela bom. gostou muito. Gostou imenso. Ela veio também à Assembleia, que ela gostou também muito. C'est très joli l'Assemblée, non? Il y a le bâtiment, il y a le côté, l'esthétique qui est resté. Le passé, on sent le passé qui est resté, vous avez renouvelé. C'est très beau, ça garde, il y a la modernité et il y a l'ancienneté, c'est très bien. J'aime bien le mixage. Tem a tradição e a modernidade. Ela foi visitar a Assembleia, gostou muito, porque tem ao lado a estética, tem a modernidade, tem também que é ao lado tradicional e a antiguidade. Então, ela gostou muito. Olha, eu quero agradecer. Essa mistura do passado e presente para ser apresentada no futuro. No futuro. E quem vai e c'est toi qui vas présenter ça à RTG? Oui, bien sûr. Je vais dire aux Guinéens, une Guinéenne en Angola. Ok. Ela vai falar uma guinense em Angola. Em Angola. Olha, pois então estamos a dizer adeus, faltam 2 minutos, mas fica então o convite para a próxima semana, quarta-feira, vamos estar todos, eu vou estar lá às 17 horas no Cine Atlântico para vermos atuar a Djacoria e aqui entra a voz de Mori Kanté da Guiné-Conakry. Eu nem sabia. É teu tio. É tio dela. Mori Kanté, c'est notre étoile. Sim. É um patrimônio. Parce qu'il a beaucoup de petites filles qui sont comme lui. Il est vieux maintenant, mais son nom ne va jamais perdu. Parce que toute la famille est comme lui. Tu sais que j'avais parlé avec lui aujourd'hui? Oui, c'est mon On a parlé avec c'est mon oncle. Ton tio. Donc, c'est dans la famille. Et surtout les 2 morceaux que je chantais là. J'écoute le feeling de Mori Kanté chaque fois que je fais la répétition. C'est comme toi, hein? Toi, il faut donner morale à les femmes. Oui, voilà le titre de mes trucs, je vais le dire. Le premier morceau, c'est Soulé. On peut être amoureuse avec une femme.
tu n'as pas bu l'alcool, tu Ouais. es tombé amoureux. Ouais. Non, tu es Et saoulé. deuxième là, Tu es saoulé par amour. L'état, le l'état. deuxième là, il Ouais. faut donner morale à les Voilà, femmes. merci. Jacori un bisou. Bisou à toi, Aya. Bisou à la maman. Je t'embrasse. Oh, merci. Un abraço, Merci um abraço beaucoup. para Moi, je todos. vais faire mon Merci, bisou Vicky. en live. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais. Hey. Et il a son bébé en Guinée. Hein. La forme de chanter, c'est la même. Hein? Ah. Ouais.